E aí, tudo bem? Professor Virgílio aqui. Quer entender de uma vez por todas o que é a força de atrito? Então, espera a vinheta do canal e vem comigo. Olha só, nós vamos falar sobre a força de atrito hoje. É importante que você saiba o seguinte: quando o vestibular quer deixar o exercício complicado, um exercício de dinâmica, como que o vestibular consegue deixar ele complicado? Coloca o atrito. Mas, Virgílio, o atrito é uma força complicada? Não muito. Mas pode complicar a sua vida. Por exemplo, quando colocam um atrito em um plano inclinado, quando colocam um bloco em cima do outro e pergunta qual é o atrito, enfim. Tem algumas situações que o atrito pode deixar o exercício um pouquinho mais complicado. Bom, nessa aula nós vamos entender o que é o atrito estático dinâmico, certo? E no final da aula vamos resolver alguns exercícios. Então, bora entender o que é isso aqui. Olha só, primeiro ponto importante, o que o atrito é? O atrito é uma força contrária à tendência de escorregar. Então, se um móvel quer escorregar para a direita, o que acontece? O atrito atua para a esquerda. Se o móvel quer escorregar para a esquerda, o atrito atua para a direita. Se eu quero segurar, por exemplo, ó, entende uma coisa, eu coloquei o apagador aqui na lousa, tá vendo? Aí eu quero que ele fique na lousa. Então o que eu faço? Eu aplico uma força aqui. Mas, Virgílio, essa força está sendo aplicada em direção à lousa, não tem nada a ver com o movimento. Boa, você entendeu. O movimento ele tende a ir para baixo. Para onde tende a ir o apagador? Para baixo, por conta da força-peso. Então, para o apagador não ir para baixo, precisa ter uma força para cima. Como é que eu consigo essa força para cima? Aplicando uma força aqui, ó, em direção à lousa. Quando eu aplico essa força aqui em direção à lousa, tá vendo? Eu apliquei, a lousa respondeu, então a lousa reagiu. Essa reação nós chamamos de reação normal, tá? E essa normal, ela vai produzir, vai ajudar a exercer a força de atrito. Por que isso acontece? Bom, existem dois tipos de superfícies, nem vou dizer na natureza, nos exercícios de física. As superfícies lisas, essas não têm atrito, e as superfícies rugosas, as reais, essas têm atrito. Então elas têm uma certa rugosidade. Quando eu olho aqui, imagina, Virgílio, eu não entendi direito. Pega esse ponto de junção aqui, esse ponto de contato entre a superfície e o bloco. Pegou esse ponto de contato? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero ver isso aqui, ó. Senhor, que legal. Então, ó, vamos ver isso aqui? Vamos. Então, vamos dar uma ampliada? Vamos também, ó. Então, se eu der uma ampliada nisso, você vai perceber que aqui está o solo, tá vendo? E aqui está o bloco. Então existe uma rugosidade. Quer dizer, se você analisar aqui as moléculas, né, as células, essas coisas, o que vai acontecer? Hora que esse cara tenta ir para frente, o de baixo começa a segurar. Então isso é o atrito. Agora, é interessante saber isso, claro, o atrito é o que faz com que a gente perceba a fricção, com que a gente consiga frear as coisas. Então eu quero parar o carro, eu quero, né, tem até um videozinho engraçado, né, que acho que falaram que era o Neymar comemorando o gol, desprezando a força de atrito. Quer dizer, o atrito ele existe e ele é importante. Tá bom? É importante para medir o seu conhecimento em física? Muitas vezes o vestibular acha que sim, então ele cobra de você. Vamos analisar as forças aqui rapidamente. Ó. Nós já conhecemos a força vertical para baixo que existe
por conta da massa e da gravidade. Essa força é a força peso. Não é isso? Aí a gente tem uma reação, não ao peso, tá? Porque essa força peso, ela faz com que o bloco aplique uma força no chão. A força aplicada no chão faz com que o chão responda com uma força de reação normal. Por que ela chama normal? Porque ela é normal ao movimento. Lembra, você vai sempre definir o eixo do movimento, ó. Aí você tem o eixo tangente, você vai definir as forças que são tangentes ao movimento, e o eixo normal, que você vai definir as forças normais ao movimento. Bom, beleza. Virgílio, então tem atrito, certo? Certo. Virgílio, então desenha o atrito ali. Não. Não dá. Não dá. Por que não dá? Porque o atrito, ele precisa da tendência a escorregar. Esse corpo está escorregando? Ele poderia até estar, se eu tivesse colocado a velocidade para cá, ó, para a direita. Se eu coloco a velocidade para a direita, parece uma força para a esquerda, tentando frear. Se eu colocar a velocidade para a esquerda, vai aparecer a da direita. Mas aqui não tem nada. Eu não indiquei a velocidade, não indiquei nenhuma força. Então qual é o atrito? Zero. Mas, Virgílio, não tem rugosidade? Tem. Não tem normal? Tem. Não tem atrito? Não. Não tem atrito. Porque não tem uma força aqui, ó. Não tende a escorregar. E se eu aplicar uma força aqui? Sim. Então, se você aplicar uma força aqui, tá certo? Você aplicou uma força, ó. Legal. Essa é uma força aplicada ao corpo. O que vai acontecer? O atrito vai tentar segurar o corpo. Às vezes ele consegue, às vezes não. Vamos pensar assim, ó. Tem muito professor que gosta de desenhar o atrito embaixo. Não tem problema, tá bom? Não é um erro não, tá? Eu é que prefiro desenhar o atrito no centro do bloco, tá? Bom, olhando para a força normal e para a força de atrito, a gente lembra de uma força que faz um bom tempo que não aparece nos vestibulares, que é a força de contato, né? Então, na verdade, a força que o solo aplica aqui é a força de contato. Virgílio, mas faz tempo que não aparece, né? Faz. Faz, e nas vezes que apareceu, foi muito sossegadinho assim para fazer. Então, mesmo que você não soubesse o que era a força de contato, ele te contava, tá? Então, esse cara aqui é a força de contato. Beleza? Bom, vamos entender o atrito, então. O atrito, primeiro, ele é sempre contrário à tendência de escorregar. E um ponto importante, ele é sempre proporcional a essa força normal aqui, que é a força que eu estou aplicando no solo, tá? Então ele é proporcional, o atrito é proporcional à força normal. Virgílio, diretamente proporcional? Sim, senhores. E quem é a constante de proporcionalidade? Aí a gente tem, olha só, a constante de proporcionalidade é chamado de coeficiente de atrito. Então o Φ é o coeficiente de atrito vezes a normal? Perfeito. E embaixo, Virgílio, você colocou 2 Φs aí, já vou explicar. Coeficiente de atrito vezes a normal. Existe o Φ estático. E percebe, ó, eu coloquei ele aqui como máximo. Já vou te explicar por quê. Então existe o Φ estático e existe o Φ dinâmico. Então existe um coeficiente estático, quando está parado, assim, está meio grudado, e um coeficiente dinâmico, tá? Bom, existem esses 2 coeficientes. Virgílio, esses 2 coeficientes são iguais? Não. Na prática, não são iguais mesmo. Às vezes, algum exercício para facilitar a sua vida diz que sim, mas não são iguais. Aqui, ó, normal. Deixa assim, ó.
melhor. Que é o módulo, né? Então, beleza. Então, olha, Fat, mi estático vezes normal, Fat dinâmico, mi dinâmico vezes a força normal. Lembrando que a unidade é Newton. Ah, Sor, então a constante de proporcionalidade é mi? Isso, a constante de proporcionalidade é mi. Então, esse cara aqui, vamos dar uma bagunçada rapidão, ó. Esse cara é o coeficiente de atrito. E ele não tem unidade adimensional, tá bom? Agora, vamos entender mais ou menos isso. Então, aqui vem uma das coisas que sempre quando aparece dá uma tremedeira no peão. Então, o cara fica com medo, o cara fica complicado. Então, olha só, o sujeito dá medo nele, não tem jeito. Apareceu o gráfico, o cara tem medo. Apareceu o atrito, o cara tem medo. Apareceu o gráfico de atrito, o cara morre de medo. Lembra, não sei se você já assistiu o Batman Lego, que daí o Alfred vira pro Batman e pergunta do que ele tem medo. Ele fala, cobra. Aí o Alfred, não. Ele, palhaço. Não. Aí ele fala, palhaço cobra. Tá vendo? O ponto é esse. Se você não assistiu esse filme, tem que assistir, porque ele é muito legal. Então, olha só. Vamos fazer uma atividade aqui bem simples, tá? Então, a primeira coisa, o plano é horizontal, tá? Então, o plano é horizontal, não tem mais nada, é igual esse modelo que eu desenhei aqui. Então, nesse plano horizontal, a normal vai ser igual ao peso. Tudo bem? Ó, vou pôr até de cor diferente, ó. Normal igual ao peso. A massa é 10 e a gravidade é 10. Ah, então o peso ou a normal valem 100 newtons. Perfeito. Agora faz uma continha rapidinha na sua cabeça. Calcula o mi estático e calcula o mi dinâmico. Então, se você calcular aí o mi estático, você vai chegar num Fat estático, ó, de 400 newtons. Se você fizer com um dinâmico, você vai chegar a um Fat dinâmico de 300 newtons. Então aqui o Fat, ó, ele tem dois valores, tá vendo só? Então ele tem dois valores, ó, 100, 200, 300 e 400. Então vamos fazer assim, ó. Tem dois valores que vão aparecer aí. Então 100, 200, 300, 400. O 300 está aqui. E o 400 aqui. Esse é o Fat dinâmico. Esse é o Fat estático. Virgílio, eu estou meio perdido. O que é dinâmico e o que é estático mesmo? Boa! Estático, lembra da estátua? Estático é parado, é repouso, tá? Então, quando o corpo está em repouso. E o Fat dinâmico é quando tem movimento, ou cinético. Pode aparecer dinâmico ou cinético. Bom, vamos entender uma coisinha, vai? Se não tem esse F, se não tem essa força, vou falar de novo, se não tem essa força, não tem atrito. Então, se não tem força de aplicação, não tem atrito. Ô Virgílio, e se essa força de aplicação for, por exemplo, 100 newtons? Ué, se essa força for 100 newtons, ó, então qual vai ser o atrito? Ele vai conseguir se mexer? Percebe? Ele vai conseguir se mexer? Se o atrito máximo é 400, ele consegue se mexer com 100? Aí você já pensa, pô, não, ótimo. Não consegue. Então, se ele não consegue se mexer, quer dizer, o atrito vai ser 100 também. Ah, então ele vai estar aqui. Perfeitinho. Tá? Bom, e se você colocar 200, professor? Ah, se eu colocar 200 também, ele não supera o 400. E aí o que acontece? O atrito vai valer 200 também. Virgílio, se eu colocar 300, boa, vamos colocar. 300 ele também não supera.
Ah, Virgílio, mas ele não está igual ao atrito dinâmico? Tá sim. Isso não significa nada? Não, porque ele ainda não entrou em movimento. Ô, senhor, e se for 400? Ah, boa. Se for 400, ele atinge o limite. Então, se for 400, ó, ele vai para iminência de movimento. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos a iminência. O que significa isso? Significa que a partir daqui ele se mexe. Então, qualquer força, 400,01 se mexe, 400,02 se mexe, 400,00005 se mexe, velho. Não tem jeito, ó. Então, com 400 até 400, o atrito segura o bloco paradinho até 400, tá? Bom, e se for mais de 400? For 401, se for 402, por exemplo, Virgílio, se for 500? Bom, se for 500, aí ele entrou em movimento. Se ele entrou em movimento, quem vale é o atrito dinâmico. Pô, se quem vale é o atrito dinâmico, então ele volta para cá, é isso? É isso. Virgílio, mas se fosse 450? Atrito dinâmico. E se fosse 400,01? Atrito dinâmico. Então, para representar isso, olha o que a gente faz. Coloca uma bolinha, lembra da matemática? Coloca uma bolinha aberta aqui, ó. E aí, ele vai fazer isso. Olha que interessante. Então, esse é o gráfico. Agora, o sujeito vira e fala assim, eu não tenho medo desse gráfico. Tem. Tem. Tem sim. Olha só esse gráfico. Isso aqui não existe, ó. Então, olha só esse gráfico, velho. Não tem jeito, tá? Você vai ter um medinho dele. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, ali, ó, nesse ponto, em 400 newtons, iminência de movimento. A partir desse ponto, temos movimento. Então, olha só, aqui temos movimento. Virgílio, então para qualquer força além disso, tem movimento? Tem. Então, para qualquer força, você consegue calcular aí a aceleração do objeto. Beleza? Mas já falamos muito. Vamos resolver exercício? Bora lá? Bom, olha só, o exercício 1 vai aparecer para você aí e diz o seguinte, ó. Uma pessoa dá um piparote, um impulso, em uma moeda de 6 gramas. Bom, então ele dá um impulso em uma moeda que tem 6 gramas. 6 gramas é 6, 10 a menos 3 quilogramas, que se encontra sobre uma mesa horizontal. A moeda desliza 0,4 metros em 5 segundos. Então ela percorre uma distância de 0,4 metros em um tempo de 5 segundos. De meio segundo, perdão. Meio segundo. Show. Calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre a moeda e a mesa. Então, se você me permitir, ó, você consegue desenhar aqui a moeda, presta atenção, ó. Então aqui você tem a superfície, tá vendo? Superfície e desenha a moeda. Nossa, Virgílio, que moedona, não é? Mega moeda, velho, olha só. Aí, bom, o sujeito deu um piparote, um impulso. Eu juro que eu também não conhecia esse linguajar, mas tudo bem, né? Ó, então, a gente tem aqui uma velocidade inicial, né? Então, imaginar que tem uma velocidade para cá, ó. Então, se você tem uma velocidade para a direita, você tem uma tendência a escorregar para a direita. Então vai aparecer o atrito aqui, né, Virgílio? Vai. Aqui, presta atenção, tá vendo, ó? Aqui não é necessário que a gente tenha forças. Força para a direita, porque ele já está com velocidade. Tá bom? Então, a única força aqui é a força de atrito. Aqui temos a normal e aqui temos o peso. Bom, a superfície é horizontal, então, nesse caso aqui, peso e normal são iguais. Beleza. Então, a única força, vamos lembrar, ó, vamos fazer o eixo do movimento, tá?
A única força que atua é o atrito. Pô, Virgílio, então é fácil, é só fazer que a resultante das forças é M vezes A. E a resultante das forças é o atrito, que é coeficiente vezes a normal, M vezes A. Lembra que eu falei que muitas vezes não depende da massa? Olha só, vamos substituir a normal pelo peso? Mi vezes M vezes G igual a M vezes A. Tá? Bom, nesse caso, você vai conseguir cortar o M, ó. Corta a massa com a massa e a gente tem que μg, ó, Mi vezes G é igual ao A. Ah, legal, Virgílio, mas ele quer um Mi, né? Ele quer o Mi. Bom, para achar o Mi, nós precisamos achar o A. Como é que a gente acha a aceleração? Se a gente tem ΔS e ΔT. Como é que a gente faz para achar a aceleração se a gente tem distância e o tempo? A gente pode primeiro achar a velocidade inicial. Então vamos fazer isso, ó. Vamos lá, para achar a velocidade inicial, você vai lembrar disso aqui, ó. ΔS é V mais V0 vezes o tempo sobre 2. Lembra disso? ΔS é 0,4, é igual a 0, porque ele para depois, mais V0, vezes 0,5 sobre 2. Então, 0,5 vezes V0 igual a 0,8. V0, então, vale 1,6 metros por segundo. Bom, agora você tem V0, tem V. Vamos fazer o quê? Vamos usar a Torricelli, certo? Então, para você usar a Torricelli, você vai brincar aqui, ó. Vamos lá, cadê a caneta preta? Ó, vai brincar aqui, ó. V quadrado, V0 quadrado, 2A, distância. 0, 1,6 ao quadrado, 2A, 0,4. 1,6 vezes 1,6, então aqui, ó, 0,8, vezes A é igual a 1,6 vezes 1,6. Percebe que eu não fiz a conta justamente porque vai dar para simplificar, né? Sobre 0,8. Então aqui vira 2 e aqui vira 1. Então a aceleração fica 3,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, descobri isso, vou jogar para cá. Ó. Ah, bom. Então, Mi vezes 10, ó, Mi vezes 10 é igual a 3,2. Então, Mi vale 0,32. Não tem unidade, tá? 0,32. Beleza? Uma questão de segunda fase da FUVEST, né? Mais uma? Vamos lá. Bom, olha para essa questão, hein? Um caminhão transporta um bloco de 3.000 quilos, trafegando horizontalmente em linha reta. Então, massa, 3.000 quilos, em linha reta. Com velocidade constante. O motorista vê o sinal ficar vermelho e aciona os freios. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a carroceria, 0,4. Gravidade, 10. Pergunta, qual é a máxima desaceleração que o caminhão pode ter para a caixa ali dentro, pro bloco ali dentro, não escorregar? Então você vê, esse é um exercício muitas vezes difícil de entender. Porque quem está em movimento é o caminhão, beleza? E a caixa, Virgílio, não está? Putz, está também. Então, ó, a caixa está em movimento. Então aqui você tem um caminhão. Vamos lá, desenho. Ó, você tem um caminhão aqui. Show? Olha só. Meus dotes artísticos para caminhão é uma beleza, um negócio lindo. Ó. Então, show. Ó, temos um caminhão. Um caminhão aqui, vamos colocar um caminhão com 3 eixos para não pagar lá muito pedágio. Então você tem um eixo aqui, um eixo aqui, um eixo aqui. Boa. Show. Beleza. Portinha, show. Bom, esse caminhão, ele tá indo pra direita, com uma velocidade constante. Aí ele vê o semáforo. Quando ele vê o semáforo, ele pisa no freio. Aqui tem uma caixa, ó. Então vamos imaginar que aqui dentro tem uma caixa. Olha pra essa caixa. O que vai acontecer com essa caixa? Ah, Virgílio, essa eu sei, porque uma vez o meu pai pisou no freio com tanta força que eu fui pra frente. Não, você não foi pra frente, você continuou indo pra frente, porque o carro parou, né? Então assim, qual que é a tendência? Se você aplica o freio aqui, o que vai acontecer? A tendência é a caixa ir pra frente. Bom, se a tendência é escorregar pra frente, então vai surgir aqui uma força de atrito. Olha o cuidado que o caminhoneiro tem que ter. Já percebeu? Já percebeu que ele tem que ter um mega cuidado aqui nesse caso? Por que que ele tem que ter esse mega cuidado? Ó, por que ele tem que ter esse cuidado? Porque se ele pisar no freio com tudo, a caixa pode ir para cima dele. São 3.000 quilos, ó, não é brincadeira.
Então ele precisa controlar a aceleração. Ah, senhor, que interessante. A desaceleração que vai ser aplicada no caminhão vai ser também aplicada na caixa, eles têm que estar juntos. A única força que atua aqui, então, é o atrito. Se a única força é o atrito, então a resultante é M vezes A. Qual que é a resultante? O FAT. FAT é MA. O FAT é o coeficiente vezes a normal. MA. Pô, nesse caso, a normal é igual ao peso. Coeficiente MG, MA. Tá vendo? Então os caminhões, o motorista, geralmente ele já conhece a desaceleração que ele pode aplicar no caminhão. Por que ele tem que conhecer? E por que ele não precisa ficar medindo para cada massa? Ó, na matemática, às vezes quando você corta um lado com o outro, não significa nada. Na física significa muito. Pô, aqui nesse caso significa que não depende da massa, tá? Vamos continuar? Continuando o exercício, olha só, a gente tem que o μ vale 0,4. Então, 0,4 vezes 10 é igual a A. Então, A vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, você viu aí uma questão da segunda fase da Unicamp. Não é difícil de fazer, é até mais fácil que a primeira que a gente fez da FUVEST, se você prestar atenção. O problema é o entendimento do enunciado. Vigile, se o plano for inclinado? Se o plano for inclinado, você vai assistir a próxima aula, que é a aula de plano inclinado. Beleza? No mais é isso. Tente fazer o máximo de exercícios possíveis que tenham atrito. Tá ok? Para memorizar e para fixar essa equação aqui, como é que você vai utilizar ela. Fechou? Então, por hoje é isso. Até já. Tchau, tchau.